Bom, mais uma vez, boa noite, meus caros colegas nobres, professor Lantiel, Opa, boa noite. Daniel, Gabriel. Gabriel tem duas vezes aqui. Giovana Saraiva, o nome da menina é todo invocado, tipo Sayonara. Laís de Souza da Silva, jequiéense. Então, esse projeto da quinta-feira já existe, na verdade, é chamado Curso Comunitário Cajazeiras, ou Cajazeira, perdão, de Dário Meira, coordenador Cláudio. E a gente se propôs a estar com os meninos até o Enem, né? Me propus a estar com eles. E nosso encontro hoje e na próxima quinta-feira é refrescar a memória, apertar um pouquinho os parafusos, discutir algumas coisas que são importantes de língua portuguesa, é específico de língua portuguesa, não é gramática, não é literatura nem redação, é língua portuguesa gramática, com questões para o Enem, neste encontro e no próximo. Bom, vamos ver um pouquinho aqui do slide. Me falem se o slide está aparecendo, vamos dialogar. Às vezes a tecnologia ela nos ajuda, a gente vai também se adaptando, aprendendo alguns processos, a gente aprendeu muita coisa com isso aí. E essa tecnologia de aulas, ela vai ficar. Alguns gostaram, outros mais vai ficar. Claro que mais dominada, não como o centro do processo, mas como parte do processo. Alguém sinalizou aqui algo no chat? Oh, ok, tranquilo. Demore não, demore não. Vamos aqui. Gente, o slide está aparecendo? Eu creio que sim, mas dá aquela sinalizada. O slide está aparecendo? Não, Não está aparecendo o slide? não. Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu... Isso acontece, viu? Deixa eu recuperar aqui o slide, que a gente continua a nossa conversa. Com o slide dá para demonstrar algumas informações para vocês. Ficar... Eu acho que agora vai aparecer. Penso que sim. Diga aí. Agora foi. É só confirma. Agora foi. Galera, uma coisa importante para a gente poder ter um processo de aprendizagem efetivo é que vocês tenham em mãos. Eu não coloquei nos status porque fica muita informação, mas é bom ter uma caneta, caderno. Eu não peço que copie, mas que anote. Aquele processo bem interessante de você ouvir, perguntar: oh, mas eu não entendi isso aqui, repete. A gente vai estar aqui tranquilamente. É mais um diálogo, na verdade. A exposição vai existir, porque a aula é expositiva, mas o diálogo ele vai fazer parte do nosso contexto, sim. Então, uma caneta preta, azul e o caderno aberto. Coloque a data de hoje para registrar esse momento. Eu acho interessante o registro, né? E linguagens, códigos e suas tecnologias na verdade, é uma área de conhecimento. Antigamente, a gente tinha só a prova de língua portuguesa. Isso aí é do tempo do Bedel. Naquele contexto, a gramática era a grande estrela e a interpretação textual também. De um tempo para cá, de uns anos para cá, foi tomando um outro corpo aí de conhecimentos e aí se tornou uma área. Essa área de conhecimento envolvendo linguagens, ela tem aí educação física, gramática, literatura, redação, o espanhol, o inglês, que mais? Educação física, eu já citei. Então, assim, a educação artística também faz parte dessa área de linguagem. Então, assim, na verdade, é uma aglomeração de informações, é uma aglomeração de conhecimentos. Dentro desse conjunto de conhecimentos, nós temos a língua portuguesa, que é o nosso foco aqui. Nosso foco é língua portuguesa, que a gente chama barra gramática, para o Enem, de forma bem delimitada e clara para vocês. Bom, começando aqui, ou dando continuidade à nossa conversa, e aí, Gabriel está aí, Laís também, Laís que é de quê? Alantiel é de Epiaú, que às vezes esqueço da localidade, Alantiel. Jequié. Ah, Jequié, porque você também tem vários endereços, né? Eu te encontrei em vários Uhum. contextos. E a galerinha aí, que mais? Daniel é de Aiquara. Gente, essa imagem aqui que eu resgatei aí da internet, tem aí
A referência, né? É o Descomplica. Ela é daquelas informações que eu vou guardar por muito tempo, porque vai me ajudar muito a trabalhar o centro da comunicação em língua portuguesa. Bom, e quando eu falo comunicação aqui, a gente precisa fazer um pequeno recorte temporal, porque quando se fala linguagens, quando se fala gramática, se está falando de comunicação. E às vezes a gente tem um hábito de pegar o assunto e só tratar do presente, que é, obviamente, o foco é o presente, né? Mas fazendo um recorte bem simplório aqui de história, a gente tem a comunicação como processo, digamos assim, dinâmico na humanidade, pontualmente ali com as figuras rupestres. E vocês reconhecem em livros de história, em abordagem de história, que as figuras rupestres aí tem milhares de anos, foi uma das primeiras formas, se não foi a primeira forma de comunicação, assim, sociável dos seres humanos, no caso aí, homens das cavernas. A gente costuma brincar assim, o camarada lá não falava, né? Que a fala ainda não estava desenvolvida, não havia escrita, e esse homem passava o dia trabalhando, caçando, brigando, e à noite, né, antes de namorar, antes de pedir o iFood, ele falou assim: eu vou desenhar na parede para dizer como foi meu dia. E aí você lembra que as imagens, muitas vezes, dessas pinturas rupestres representavam carneiros, cabras, bois, guerreiros, espadas, sol, lua. Então, o homem tentava, naquele momento ali, se comunicar com ele mesmo, que a linguagem era algo introspectivo, e, obviamente, se comunicar com os seus semelhantes. Eu não vou dizer, porque eu não sou de história, mas vamos especular, vamos refletir que, de alguma forma, ficou ali, obviamente ficou, né, ficaram as figuras rupestres, mas o homem talvez quisesse perpetuar a comunicação. Mas aí eu não vou aprofundar essa discussão, porque para a gente não é fundamental. Mas, querendo ou não registrar para a posteridade, as figuras rupestres ficaram como um elemento marcante da comunicação, e podemos chamar assim de forma bem sucinta, bem leve, que ali começou as linguagens, ou começaram as linguagens. Sobretudo aí a linguagem pintura, a linguagem imagem. E a gente nota que no nosso DNA comunicativo, a imagem é algo muito constante. Você pode ver, nenhum de nós aqui nega que a imagem é algo que vende muita coisa, que ensina, que instrui, que alerta. Se você estiver num ambiente e tiver aquela caveira, provavelmente você vai ter receio de tocar, de beber, porque a caveira foi constituída aí culturalmente como símbolo de morte. Então, se eu estou num ambiente, tem ali aquelas, né, aquelas telas, eu tenho uma caveira, vixe, eletricidade em alta densidade, eu vou correr. Tem um vidro ali com a caveira, você pensa se vai se arriscar ou não. Então, assim, a imagem ficou como elemento comunicativo. Mas a vida muda. O homem começa a gritar, a urrar, né? A também se expressar pelos gritos. E momentos depois, os dados históricos vão dizer melhor, o homem vem e escreve. Aí nasce a escrita. E a escrita, ela nasce com que propósito? Porque, salvo engano, tudo na vida tem uma meta, né? Tudo tem um propósito, tem uma ideia. A escrita, ela nasce aí Egito, Mesopotâmia, nessas regiões, com foco, pelo menos naquilo que eu fiz de leitura, para registro de localidade. Não entendi, Roberto. Localidade como assim? É isso, terreno. Naquele momento, naquela sociedade já mais avançada em relação a equipamentos e tecnologias do que, obviamente, os homens das cavernas, a ideia de propriedade começou a ficar mais complexa. E a vontade de registrar isso se tornou o estopim da criação da escrita. Então, a escrita ela nasce com esse propósito. E a gente vê nos filmes, pesquisa na internet, filmes como O Nome da Rosa e outros aí, outros clássicos, que demonstram que, aí já estou na Idade Média, que é só um percurso histórico bem, né, não aprofundado, que os monges copistas fizeram algo que impacta a sociedade, a humanidade para sempre, porque eles registraram, copiaram textos que dão base aí para muitas crenças, muitos pensamentos, muitos registros. E fica assim as dúvidas se eles copiaram com fidelidade ou não, que são discussões para outros espaços, outros contextos. Aqui é só para fomentar que a escrita, e aí dizem alguns que a escrita ela divide a pré-história da história.
né? Não vou entrar nesses méritos, porque aí já é de outro contexto. É de área de humanas / história. Mas trazendo para a gente aqui esta imagem. Gente, até agora tudo bem com vocês? Não é uma expositiva o tempo todo. Vocês podem participar, podem dialogar, fica à vontade. Bom, fique aí, como diz a galera, fique de boa. Nós vamos até as 20h20, 20h10. Depois eu tenho um outro compromisso, mas eu quero que a gente tenha um momento assim proveitoso. Hoje, se Deus permitir, próxima quinta-feira. Gente, essa imagem aí, ela traz para a gente uma ilustração, porque imagem é representação de comunicação ou de comunicações. Você pode ver aí que existem, né, setas, vários bonequinhos indicando, obviamente, representando o ser humano, e essas setas indicando que, aí eu estou trazendo para o nosso contexto, que a comunicação é algo dinâmico. Não existe uma comunicação estática. Quando a gente pretende, digamos assim, congelar a comunicação, existem propósitos, que aí cada contexto vai revelar. Um encontro, senão, peraí, agora eu quero falar. Então, se agora eu quero falar, você vai me ouvir e tal, mas a gente sabe que o mesmo outro em silêncio, ele vai estar ali, né, emitindo de alguma maneira um retorno. Então, a comunicação ela não consegue ser estática por natureza. Nós temos ali algumas palavrinhas, porque a gente trabalhou aqui a ideia de imagem, mas o vocabulário ele foi criado, né? Dessas palavras que estão ali no canto da imagem, eu quero focar com vocês a palavra mensagem. Porque você pode notar que a nossa grande ansiedade o tempo todo é transmitir mensagens. Robin, eu não sou muito de conversar. Eu não falei que você é de conversar, ou se não é. Transmitir mensagem não é conversar. Conversar é uma forma. Às vezes você quer ficar quieto, mas você está passando sua mensagem já. Às vezes você até avisa, gente, hoje eu não estou muito bem, não, vou ficar quieto. Você sinalizou. Mas tem dia que você nem isso quer fazer e você só fica quieto. Só que sinalizando ou não, você já está emitindo mensagens. Então, assim, a nossa cultura, as nossas culturas, e o interessante daquela discussão ali, eu me esqueci agora o nome do autor que trouxe essa reflexão teórica, é porque eu não vejo exceções, isso é bom em gramática, porque isso está consolidado na comunicação. Eu preciso enviar, receber, transmitir, entender, interpretar, concordar, discordar de mensagens. O tempo todo é isso. É do acordar ao anoitecer. E olha, se você quiser explorar um pouquinho, até sonhando, você está lá, ó, com as suas mensagens, que aí já é outro campo. Então, a mensagem é nosso grande foco. Mas a mensagem, ela não chega do nada, não existe. Aí a gente não concebe a imagem do nada. Aí agora vamos perceber que existe o elemento humano aí, também é óbvio, né, que a mensagem é humana, a gente aqui faz essa interpretação, mas alguém chamado de remetente. Remetente, que negócio. Remetente, eu acho que eu vi isso falando sobre carta. Aquele conceito da carta, daquele que envia, é um conceito pontual de comunicação. Que alguém vai emitir essa frase. Ou remetente, emissor, são sinônimos. Quando eu enviei o link para o status, para os grupos, eu estava no papel de remetente. Quando você viu, independentemente de como você pensou, respondeu, vocês estão aqui, a resposta é óbvio que eu quero agradecer de vocês a presença, a atenção, porque isso é gratificante, a gente está batendo papo e desenvolvendo esse raciocínio com vocês. E, obviamente, aprendendo também, né? Então, quando eu enviei o link e vocês visualizaram, você olhou, abriu o olhinho assim, você já é destinatário automático. Mesmo que você não tenha nem até visto, mas eu enviei para os grupos, para status, para o Facebook, então, tá lá o destinatário. Então, olha só como a gente nessa conversa aqui desmembrou, ou pelo menos pontuou, 3 elementos importantes, e o nome é elemento mesmo, elementos da comunicação. Quiser anotar no seu caderninho, elementos da comunicação. Robelão, eu ouvi dizer que são 6. São 6, são. Mas na vida a gente busca sempre o que é mais importante, né? Então, eu quero pontuar, isso não quer dizer que é definido, mas a mensagem para mim é muito importante, o remetente e o destinatário.
Então, esses 3 pontos aí, eles vão te dar margem para outros pontos dentro do assunto. Bom, pensando na mensagem, vocês agora estão em silêncio, mas vocês têm aí, né, o amigo, quem puder abrir a câmera, fica à vontade, fique muito à vontade. Câmera aberta é uma mensagem, câmera fechada é uma mensagem. Aí alguém colocou, né, ali no nickzinho um desenho, a letra D que aparece espontaneamente, a letra G e tal. Então, isso são mensagens. Mas agora não é a mensagem, é o que constituiu a mensagem. Então, Roberlão, o que constitui a mensagem é o quê? É o código. Não é quem faz a mensagem. Quem faz a mensagem é o remetente. Mas o elemento usado para simbolizar, para organizar a mensagem é o código. E aí, código é pano para manga, porque eu tenho um código aqui agora que eu produzi. Bate palmas. Esse som é um código. É... E aí vai. Se for uma festa, se for uma solenidade. Se bem que em alguns momentos de solenidade não se bate palmas, mas você sabe que ali existe um código, um sistema. Alguém começa. Eu lembro no futebol, faz tempo já, aquela ola, né? As torcidas inventaram a ola. E é sistematizado, você vê que vai, parece uma onda, né? Bom, então o código é o que organiza a mensagem. O código pode ser linguístico, aí palavra, frase, período, poema, canção. Pode ser linguístico falado ou pode ser linguístico escrito. Eu escrevo, um código. Eu falo, é outro código. E o grande ponto interessante entre o código linguístico falado e escrito é porque existe a chamada dicotomia, ou seja, a língua falada e a língua escrita normalmente não se batem. Não se batem. Não se batem. Elas ficam ali, ó. Não tem sororidade com ela, não. Ela fica cismada uma coisa, não tem esse negócio de sororidade, não. Elas são a língua, mas ela não quer se bater, não. Então, a língua falada, ela é fluida, ela é constante, ela é dinâmica, ela tem muito de espontaneidade, muito, não quer dizer que tem sempre, não quer dizer que tem, né, toda hora. E a escrita, como referência à escrita escolar, porque a gente tem que contextualizar tudo, senão a gente fica falando muita coisa. Tomando a escrita escolar como referência, ela é padronizada, ela é documentada, oficializada, ela é regimentada. Por isso que a gramática escolar chama de gramática normativa. Por que você fala gramática escolar? Eu não só aprendo gramática na escola, não. Não, meu brother. Não. Você aprende gramática quando você ouviu alguém te chamar teu nome lá. Se a criança ouve no útero da mãe, então já começou lá. Se não, saiu, ouviu. Olha que bebê lindo. Tem umas mentirazinhas que o pessoal conta. E a criança acredita e cresce com autoestima. Então, ouviu, ativou, pronto. Gramática internalizou. Ó, até decorou. Mas de lá para cá, e eu tenho 46, uns têm 20, outros têm 30, outros têm 15, outros têm 16, 17, 18. De lá para cá, com os contextos, com as viagens, conhecendo o presidente, conhecendo não sei o quê, por aí, você mudou sua gramática. Porque cada um tem uma sua gramática, não tem isso, não é filosofia no sentido de discurso falho. É fato, cada um tem sua gramática. Obviamente que nós temos as conciliações, temos o padrão, tanto que a gente se entende, mesmo se você é escolarizado, mais ou menos, ou não teve nenhum contato com a escola, você tem a sua gramática, e essas gramáticas elas vão para uma referência. A referência oficial está na escola, gramática normativa. Bom, essa mensagem que tem esse código... Gente, até aí tudo bem? Sim, sim. Então, esse código... Bom, eu sou remetente, envio a mensagem, o outro é destinatário. Eu crio a mensagem a partir de um código, de uma estrutura, que é linguística, não linguística, que é desenhada, que é colorida. Ou eu estou de amarelo, vixe, ele está paquitinho. Poxa, amarelo. Porque a gente vai buscando isso, às vezes, intuitivamente. O amarelo significa o quê? Como se fosse sexta-feira de branco, fosse segunda-feira de... Entendeu? A gente vai buscando porque a cultura está aí. E está na nossa mente as culturas. E aí, essa mensagem tem que passar por algum lugar. E o nome canal, acho que foi muito bem empregado. Acho que é um dos mais felizes, porque o que é o canal? Eu estou precisando de um contato com um trabalho. Você vai ser meu canal? Vou, claro, vou fazer, vou intermediar. Pronto. Então, a mensagem passa por um canal.
E os canais são vários, assim como as TVs pagas, assim como a internet, os canais são vários. Neste momento, vou me chamar de remetente, mas não é algo estático. Vocês, destinatários, o código aqui é verbal e também não verbal. A mensagem, a aula de revisão para o Enem e tal. E o canal é o Meet. E aí, óbvio, né? Aí tem uma palavrinha lá em cima, ó, referente, também chamada de contexto. Contexto. Contexto é aquilo que a gente está tratando aqui também. É a nossa situação de uso da fala, da escrita, com o objetivo. É o nosso contexto social. Pode pedir para retornar se precisar, fica à vontade. Bom, na aula de hoje, obviamente, tem uma. Oxe, são 6 itens, a gente vai ver tudo isso. Não, a gente vai discutindo um, discutindo outro. O tempo vai passando, a gente vai extraindo, se vão perguntar alguma coisa, a gente vai ouvir uma música na estante ali e tal. Tribalista. Mas, assim, pensando em Enem de forma sistemática, o que é que de gramática cai muito no Enem? Por que fala cai muito, Urbano? Porque, assim, existe um histórico do Enem de 98 para cá e alguns assuntos são mais recorrentes. O Enem não é obrigado a colocar sempre os mesmos, mas há uma constância, então a gente vai ali mapeando. Por isso que é para estudar tudo para o Enem? É. Mas vai cair tudo? Não dá. Não seria uma prova. Assuntos de português que mais caem no Enem. Interpretação de texto, podem pesquisar aí, está no topo da lista. O texto pode ser verbal ou não verbal. Domínio da norma culta. Isso acontece mais para a redação. São 400 pontos de redação com a norma culta. A regência, a crase, o apóstolo, o vocativo, parará. Sim, mas então quer dizer que para resolver questões do Enem eu não preciso saber nada de gramática normativa? É assim, eu tenho esse alívio? Não. Então eu não entendi. É só você agora pesar o quantitativo. As questões do Enem que tratam de, por exemplo, crase, regência, são coisas bem obsoletas, bem, sabe? E quando se trata desses assuntos, é contextualizado. Eu não sei se eu coloquei essa questão, eu acho que não. Eu já trabalhei com a turma, mas o que vocês podem pesquisar é uma questão que envolve a atriz Regina Casé, um filme que ela fez, acho que o nome do filme é A Hora da Volta. Tipo assim, A Hora da Volta. Bom, esse título aí ninguém questiona, não. Você entendeu. Só que o texto formal seria a que horas ela volta. Porque quem volta, volta a. Vixe, não sabia que tem uma preposição aí, não. Tem. E o Enem nem falou assim. Pois é. Então, assim, o Enem, quando traz as questões de gramática, é contextualizado. Análise de discurso. Isso aí todo mundo sabe, mas às vezes não sabe dizer o nome. Sabe por quê? Análise de discurso é aquilo que faz a nossa orelha ficar em pé. Tá? Aí, por exemplo, vocês estão todos quietos. Mas aqui eu não estou fazendo como afronta. Neste momento, não. Até porque a gente já tem essa parceria e a gente sabe que o silêncio também faz parte do nosso contrato de comunicação. Mas, digamos que a pessoa está quietinha mais. Em alguns momentos, pode ser um silêncio inquietante a ponto de ser ofensivo. A gente sabe que isso acontece. Aí chega aquela pessoa no encontro, na sala, na igreja, e você assim, aí tá todo mundo brincando, fazendo resenha. Chegou fulano, ninguém diz nada. Silêncio, vou usar aqui uma expressão expressiva, aquele silêncio ensurdecedor. Aí todo mundo olha assim, calado. Aí a pessoa começa a falar, rapaz, eu tô entendendo que eu não sou bem-vindo aqui. E ninguém disse nada, ninguém disse nada. Então o discurso é algo que provoca. Todo mundo acompanha aí a perda cultural. Eu falo cultural porque eu não conhecia Maria Mendonça, então, né? É cultural, mas não quer dizer que seja menos sentimento, menos afeto, menos carinho. Embora eu não seja fã, mas eu ouvia muito e curtia as músicas e curtirei. E os alunos me fizeram ouvir muito esse dia. Me fizeram assim, né? Passa aqui a gente discutindo, né? Foi massa. Mas eu não sei se Giovanna gosta desse estilo aí, não sei se é. Sou apaixonada. Era Eu fiz a minha leitura, favorita. mas eu poderia ter enganado, né? Diga, Giovanna.
Ela era a minha favorita de todas, do sertanejo, na verdade do feminejo, né? Porque ela foi um ícone que ajudou nós, mulheres que gostam disso, que trabalham nessa área, a crescer, né? Então, assim, sofro muito com a perda de Marília Mendonça. Ponto. E assim, olha só, e aí eu quero citar, para ser bem pontual, o clipe As Patroas, e já viram que está lá visualizações milhares, né? Você deve ter passado por lá. E aí o clipe mostra justamente essa atuação das mulheres, e alguns filmes de sororidade, eu não sou muito chegado a esses nomes assim, eu respeito, falo, mas não acho que tem outros termos que a gente pode usar. Mas a sororidade, que é essa parceria, irmandade entre as mulheres. No final do clipe, ela diz assim: tem que aprender a ser homem. Aí você, eu tô falando em análise do discurso, fala, rapaz, o que é aprender a ser homem? E isso vai provocar quem gosta de leitura, quem gosta de interpretação, quem gosta de feminismo, quem gosta de machismo, quem gosta de não sei o quê, porque ela não disse, pelo menos ela não disse mastigado didaticamente como aula. E isso fica a linha de discurso naquele momento. Eu percebi isso, Giovana, como gosta de ter percebido muito mais coisas, e aí vai. Então, a análise do discurso é essa, sabe, essa percepção do que está nas entrelinhas da informação. Gêneros textuais é um assunto que a prova é um gênero textual. Variação linguística é como a língua se movimenta em vários espaços, em vários contextos. Mas isso aqui é o nosso roteiro, não quer dizer que eu vou ver cada um toda hora, mas a gente vai privilegiar nosso papo a partir desses 6 pontos, são recorrentes no Enem até então. Bom, aí eu quero que vocês só olhem essa tela, eu não vou detalhá-la, mas olhem essa tela aí, esse é um organograma que demonstra o quantitativo, pelo histórico até 2017 está ali, de questões de determinados pontos. Gêneros textuais, 6. O que despenca no Enem é a interpretação textual, ele tem 10. Pode variar, né? Óbvio. Variação linguística, 5. Funções da linguagem, 2 questões. Ah, só 2 vou nem estudar. Mas concorrência é ser o melhor do melhor e do melhor. Ah, tá tão pouco esse assunto, vamos estudar. Ué. O teu concorrente acerta 2, tu erra as 2, a depender da pontuação, porque o Enem tem um jeito de pontuar que é todo dele. Vamos ouvir uma música e a gente quer que vocês continuem nessa atenção aí, lembrando de um anotar. Eu vou só baixar a tela e voltar aqui para eu ligar o som. Gente, essa aula eu estou gravando, depois eu vou postar, não sei se hoje ou amanhã, no canal Gramática Nova, que é um canal que eu tenho para registrar esse momento. Ele surgiu dessa pandemia, né? Nesse contexto, a gente se viu parado, digamos, e aí vamos movimentar para aprender alguma linguagem, alguma coisa. Não é um canal profissional, ele é de registro de aulas, tem recortes, tem erros, tem aulas enormes, tem aulas pequenas, tem aulas legais, tem aulas chatas, mas está lá. É registro, é meu histórico, é meu guri. É o meu guri. Eita, eu não canto, se eu cantasse, estava mais de fome. Ouçamos tribalistas. Agora eu vou me soltar. 2 homens e uma mulher. Amando a mesma cidade. Está saudosista do futuro. Acusando dos modelos. Só por os escuros. São turistas assim como você e seus vizinhos. Dentro da tua cena do planeta assim. Levantava.
dia já fiz desposar. Agora eu ando só com pé. Dois homens e uma mulher. A tal do Davi José. Dois homens e uma mulher. A tal do Davi José. Todo dia já fiz desposar. Agora eu ando só com pé. Ela brava. Ela brava. Isso é um anticonfidente que vai se desintegrar pro próximo momento. O abismo pode ser e deve ser o que você quiser. Não tem que fazer nada, basta ser o que se é. Chegou no frio para o com os pés no chão do pé. Ela brava. Ela brava. Bate na palma da mão, vai! Ela brava. Ok, gente boa. Eu não sei se é do estilo de vocês, se é o gosto de vocês, se é o repertório de vocês, se é o ingrediente de vocês cultural, mas eu gosto de tribalistas. E como a própria música diz, o tribalismo é um antimovimento que vai se desintegrar no próximo momento. É um grupo que se encontra Marisa Monte, se não tiver Arnaldo Antunes e Carlinhos Brau. Arnaldo não, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brau e a outra Zé, eu esqueci. Ali tá ali. Marisa Monte, isso mesmo. Carlinhos Brau e Arnaldo Antunes. Então, eles. É aquele gosto de você curtir a amizade, a parceria e ganhar um dinheiro com amigos. É o que eles fazem, fizeram. Eu só lembro de uma edição, não sei se tem outras edições do Tribalistas. Na época eu comprei o CD, não sei se comprei DVD, mas hoje a gente, né, vai só navegando nas ondas da internet. Mas essa música, eu quero uma participação de vocês, assim, dar uma chegada para cá, mas eu quero introduzir com um alerta bom para essa música e pode te ajudar na redação, porque aqui a gente vai falar um pouco de redação, mas bem simploriamente, nada aprofundado não, mas vocabulário, tríade, trinômio, trindade, trímero, triângulo, trio, trinca, três, terno, triplo, tríplice, tripé, tribo tem outro sentido, mas assim, esse jogo de palavras aí, essa aliteração aí, que é a repetição das consoantes, podem te ajudar de alguma maneira na redação quando você fica naquela pendência de eu não posso repetir palavras. A mesma palavra é bom evitar. Mas se você tiver um repertório mínimo de vocês assim, casa, casarão, casinha, ó, claro que são três contextos, mas você tem três palavras assim, no mesmo conteúdo, óbvio, né? Que é residência, moradia, e não repete a palavra. Então, essa música desperta na gente esse interesse em aumentar o vocabulário para você abranger aí informações sem repetir palavras dentro de um discurso centrado na não repetição. A música tem alguns pontos que para alguns podem ser polêmicos, para outros não. A gente está numa sociedade muito plural. Querendo ou não, nós estamos numa sociedade plural. É fato. E quando ele fala assim, pé em Deus e fé na tábua, talvez você, dependendo da sua formação cultural, fique assim, rapaz, pé em Deus e fé na tábua. E a gente, às vezes, né, faz aquela leitura assim muito ríspida do outro, do que ele falou, se expressou, porque ele fala, não, então fulano é assim, quer dizer que não. Né, aí vai. Porque a gente precisa, na verdade, conceituar, isso é natural. Se você leu a Bíblia, você vê que, dentro da narrativa de Adão e Eva, Adão olhou os animais e deu nome. Então, assim, isso. Você pode crer isso como mito, como verdade, não é a nossa discussão, mas está no nosso DNA de você. Olha as coisas que a gente quer classificar, é normal. A gente fala, isso aqui é o que mesmo? A gente quer, isso é. A gente não foge disso. Agora, a questão é você nomear e achar que só tem aquele conceito ali, que outro não pode ser, que não dá, e você tentar limitar o outro. E se você pensar aí, bom, ele está falando de Deus, mas que Deus? E por que a tábua?
E quando ele fala assim, não, os tribalistas já... Olha o tópico frasal, se pensar em redação dissertativa. Os tribalistas já não querem ter razão. Como é que a gente não quer ter razão? E se analisar o texto aí, trazendo para uma discussão bem tranquila, eu quero trazer assim, porque a gente interpreta inicialmente pela gente. É isso que chama interpretação. Como aquela pessoa, rapaz, não quer brigar com ninguém, não, sabe? Não pode ficar discutindo direita e esquerda e que não sei o quê. Não, 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 não. Eu não quero ter razão, não. Alguém me disse uma vez assim: é melhor ter paz do que ter razão. Nem precisa falar agora aí. É melhor ter paz do que ter razão. Então ficar debatendo aí. Outro vai dizer, outro vai responder, o tom de voz vai aumentar. Claro que a gente se pega em brigas em casa com os amigos, acontece. Mas foco não. Não quero ter certeza, não quero ter juízo nem religião. Então, coloca aí pontos que eu tô interpretando. Eu não perguntei aos criadores da música o que eles pensaram, nem pesquisei sobre isso, mas eles colocaram pontos que dividem a sociedade. Eu sou da religião, vou chamar de poleta, a religião A. Você é da B, então a gente não tem nem como ser amigo. Só por isso, só. Já não rola amizade. Nada, 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 nada. Ponto. Acabou. Outro ponto. Aí, e se o teu juízo, tua crença, e pode ser uma outra, tu pensa assim? Então não vai rolar, não. E vai. Agora eu quero ouvir um pouquinho vocês para a gente dialogar. Já ouviram essa música? É do estilo que vocês gostam? O que vocês podem acrescentar? Perguntar, não quer dizer que eu vou responder. A gente vai só, né, afiar aqui os machados da leitura, porque gramática sem texto tem seu lugar, mas não rola muito, não é nem não. E aí, quero ver vocês um pouquinho. Agora eu, Quer ouvir o quê, professor? Quer que a gente comente sobre a música? Isso, se já ouvi. Vamos pensar do que se você ouviu a música, se você conhece alguma discussão que traz. O áudio não tava legal, né? Mas eu acompanhei lendo aqui. Assim, eu conheço só as mais famosas, né? Mas tô ainda fazendo análise da música, principalmente dessa segunda parte que o senhor colocou aí há pouco tempo. E o que é taba? Vamos dizer que aí que seria uma referência à madeira, aquilo que não é espiritual, né? Pensando no texto aí. Fé em Deus e fé na tábua. Você vê que é o contraste, né? Porque no comum você ia dizer pé na tábua, tipo, no sentido de vamos correr, vamos e aí ele faz o contrário, pé em Deus e fé na tábua. E você pode pensar esse pé em Deus, ou ofensivamente, como talvez muita gente vai fazer a leitura, ou diferente, né? Deve ser, não, isso aqui é minha estrutura, a minha base é isso aqui. Isso é que a leitura nos permite, né? Porque às vezes as pessoas dizem a mesma coisa, mas de maneiras diferentes, né? Isso que a linguagem nos faz refletir. Às vezes a gente não se bate na ideia porque as frases não são iguais. Eu quero ver vocês agora. Eles falam 2 homens e uma mulher. Arnaldo, Carlinhos e Zé. Zé deveria ser Marisa, né? É isso. Beleza. Tem um som aí, tem um som aí. Eu tô no bar da minha mãe, tô no trabalho. Aí tô aproveitando que não tem ninguém aqui pra assistir a aula. Que massa, velho. Que luxo. E a música, e o nível pra mim, é um nível bom. Eu gosto dessa pegada aí. Então, eu acho que é isso, né? E como o senhor já fez a observação, a música deixa bem claro que é preferível, não sei se é correto dizer, ter paz do que ter razão, do que se envolver em polêmicas. Em questões, né? Discutir religião. Em religião. Eu tenho discutido muito sobre,
na escola, porque tem muita coisa que não tem como deixar passar, né? Quando a gente vai conviver todos os dias com pessoas que pensam diferente, é muito complicado não se envolver. Com certeza, Aí tem sido desgastante. De gente, desculpa o barulho aí, tá? O nosso ponto aqui é justamente levar essa discussão para a maneira mais pacífica possível. Não quer dizer que a gente não vai ter discordâncias. Não é isso que a gente fomenta, não tem como existir, né? Agora, a questão é quando produz intolerância, desrespeito, e você vai marchar contra o outro, que o outro. E tem uma coisa que ele fala aqui na música: um dia eu já Eu fui me lembro. chimpanzé, agora eu ando só com o pé. Ele remete aí, pelo menos assim, textualmente, a gente vê a questão da evolução da espécie, segundo Darwin, né? Segundo a ciência, a biologia, que vai trazer essa ideia de que o homem é um ser de evolução biológica e social. E os demais, Gabriel, Alan Thiel, o que podem trazer para a gente dessa música aí? Se conhece, não conhece? Para a gente poder ter esse ponto. Nós vamos ver algumas questões hoje, então. E Deus permitindo, a gente vai se encontrar ainda na próxima semana. Boa noite, Michele. E aí, o que vocês podem dizer dessa letra para a gente? Alantiel, Gabriel. A gente já ouviu um pouquinho da fala de Giovanna Sarai, nome artístico. Famosa. Vamos tocar o barco, que qualquer coisa vocês resgatam. Agora, uma coisa interessante que o Enem trabalha muito é essa comparação de textos. Eu trouxe a música porque, primeiro, eu gosto, né, da minha safra de gosto, e essa música deve ter lá para os seus 10, 12, 15 anos, sei lá. O Enem trabalha a você comparar textos, questões que fazem texto 1, texto 2, e aí eu trouxe o texto 2. Olha só o que o texto 2 diz. Friedrich Nietzsche, um pensador, salvo engano, alemão, que, segundo dizem, porque eu não tenho uma profundidade na leitura dele, que declarou que Deus morreu. Isso cria um choque, um impacto em muita gente. Ixi, o cara declara que Deus morreu. Minha preocupação, minha preocupação didática para fomentar pensamentos, não é você ter esse receio, mas você perguntar o que é que ele quer dizer com isso, porque às vezes as pessoas ouvem a frase e fazem, o cara disse que Deus morreu, então agora vamos queimar o cara. Não tem como, o cara dizer que Deus morreu. Ele pode, vamos ser bem inocentes, ingênuos, ele pode ser expressado mal. O cara é alemão, o texto pode ter sido mal traduzido, eu estou sendo bem, sabe, bem ingênuo. Ou o cara disse isso mesmo nesse contexto, mas ele queria atingir alguém e não Deus. Mas aí não é aquela coisa você atravessa o que o outro pensa para você se posicionar. E é uma coisa em relação à fala de Giovanna. Você deve viver em paz, em tranquilidade e harmonia, mas você não vai deixar de se posicionar, é diferente. Ó, minha crença é essa. Bom, e agora a gente vai convivendo o que é possível. Olha, minha definição política é aquela, não sei o que. Minha didática é essa. Bom, Nietzsche teria dito isso, porque está lá no site, né? Eu não vou tomar briga, porque dizer que foi ele que disse. Deus está morto. Deus permanece morto. Olha que está e permanece são coisas que são importantes para a gramática. Está, eu estou e depois eu estou. Permanece, então, continua. Olha o significado. E quem o matou fomos nós. Ele está afirmando. Como haveremos de nos colocar, de nos consolar? Nós, os algozes dos algozes, olha a provocação aqui. Então, assim, aí aquilo que eu falei, claro que estou falando aqui baseado no que eu quero que vocês pensem, mas vocês têm direito, óbvio, de não pensar. O cara já fala assim, algoz dos algozes, então, assim, então eu estou provocando Deus, que é a entidade, que é o ser, mas talvez eu não queira ofender, porque eu talvez reconheça que eu não consiga ofender Deus. Mas aqueles caras que pregam o nome dele e não fazem o que deveriam fazer, eu acho que eu tinha uma lasquinha. Minha tradução. O que o mundo possui até agora de mais sagrado e de mais poderoso sucumbiu em enxágue aos golpes das nossas lâminas. Opa, briga, guerra. Quantas brigas religiosas o mundo já assistiu?
Quem nos limpará desse sangue? Qual a água que nos limpará desse sangue que está ali subentendido nos 3 pontos? Então, olha só. Agora eu pergunto a vocês, agora eu quero que vocês participem também. Esse trecho aqui dialoga um pouquinho com a música em algum ponto, quando ele fala em pé em Deus e fé na tábua? Você pode querer dizer que sim, e você vai ter o respaldo do texto. Até que você pesquise os tribalistas e pesquise sobre Nietzsche e tem a outra, mas textualmente há um diálogo frontal, ou seja, há essa relação de discutir Deus nos 2 textos. Óbvio que Nietzsche aqui, ele desmembrou, né? Terceiro texto, que a gente ouviu a música, agora... Nietzsche, olha só, aqui seria de um presbítero Ramon Dias. Bom, pense bem. Tribalistas, canção brasileira, contemporânea. Nietzsche, alemão e já foi. E agora um presbítero. A palavra presbítero deve estar no seu léxico, no seu vocabulário, na sua gramática, remetendo à religião. E protestante, ou talvez católica, que usam essas terminologias. E aí você já vai suspeitando o que ele pode dizer, porque se ele é um religioso, entende que ele vai falar o quê sobre Deus? Que ele está morto? Mas olha que texto interessante. Eu, sinceramente, amei esses 3 textos juntos. Espero que vocês também gostem e aproveitem. Nietzsche disse, Deus morreu, ó. Isso é verdade. Um presbítero, sendo Cristo morto em estaca de morte, um outro ateu, olha só, ele confirma que Deus morreu, aspas, porque Cristo morreu. Então, assim, uau, velho, o cara concorda com Nietzsche. Pô, esse Nietzsche era retado, convenceu o religioso que Deus morreu. Será que a gente está lendo, né? Um outro ateu me disse, Deus não existe. Rapaz, uma outra verdade. Não, velho, eu encontrei um religioso que não é religioso, que respira fundo. Dadas as circunstâncias que mostram que Deus está muito além da existência. Aí a leitura primária vai dizer, velho, pô, esse presbítero, esse cara vai ser excomungado, bicho. Pra lá que viagem, o cara afirmou que Deus morreu e é presbítero, ainda disse que Deus nem existe. Cara, faltou aí detalhes, né? Deus está muito além da existência. Por isso ele não existe, porque a existência é pra gente, que é limitada. Você é hoje, amanhã não é. Deus morreu. Mas quando ele fala que Deus morreu em Cristo, isso é uma discussão, é um discurso, ó, análise do discurso, é um discurso cristão que diz, que prega que Cristo e Deus eram a mesma pessoa. Então, na morte de Cristo, Deus morreu também, simbolicamente. Aí eu não sei dizer teologicamente, eu tenho até vontade de estudar teologia. Mas aí estão 3 textos que a gente consegue relacioná-los, e o Enem faz isso. Vocês podem falar alguma coisa? No início da minha leitura, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: ele está concordando com isso, porque a minha verdade não é a verdade de todo mundo, né? Mas com qual dos textos tu está dialogando agora? O segundo com o terceiro? Esse último, quando ele começa a concordar, o presbítero, né, que a gente ligou logo à religião. Eu, quando li o presbítero, eu falei, aí vem professor de teologia. Mas quando ele concordou, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi essa: ele só está concordando porque ele está respeitando a opinião da outra pessoa e ele tem noção de que a verdade dele não é a minha verdade. E a gente pode fazer agora uma outra análise, diz assim, porque assim, uma coisa interessante das pessoas mais inteligentes para a comunicação, não é você confrontar o outro assim, sabe? É você pegar uma parte da fala da pessoa, se apropriar, até para você dizer assim, isso eu já ouvi em algum lugar que as pessoas se sentem bem quando você conversa com o outro e o outro diz assim, isso aqui que você disse, e você traz do que a pessoa disse. Se você conversa com alguém e tudo que você disser não tem nada a ver com o que a pessoa disse, o negócio não vai andar muito, não. Né? Quando não tem coerência, né? Não tem, você não puxa nada. É como se vai se dizer assim, não tá nem me ouvindo, porque... aí você fala assim, mas aí tem outro assunto, 2 pessoas que estão convivendo com assuntos diferentes, alguma coisa vai romper. E ele aí, eu estou fazendo a minha leitura, puxando a sardinha aqui,
presbítero inteligentemente não concorda com Nietzsche na visão aí, né? Porque ele segue um contexto diferente de Nietzsche, textualmente falando, mas ele puxa de Nietzsche, ó, Deus morreu. Aí põe as aspas, que para a gramática vai dizer que ele está amenizando a informação, que está tomando como referência de outro. Tem várias traduções para as aspas. Ele vai dizer, ó, tá bom, Deus morreu porque estava em Cristo, ou seja, a tua verdade é verdade, agora a tua verdade é verdade aqui, ó, nesse ponto. Ai, sendo assim, você disse uma verdade que está na minha verdade, só disse diferente. E aí, sinceramente, a gente não pode ficar aqui a gente estuda, mas é legal. E outro final, no final assim, Deus não existe, que é outro, né, impacto. Mas ele dá um contexto, não existe por quê? Porque a existência para a gente, o que é existência é estar depois não estar. Mas Deus, por ser soberano, por ser infinito, ele não tem pacto com a existência, ele está além, ele criou a existência, ó. O cara aí foi muito bom no texto. É um diplomata, pelo menos para meu pensamento. Bom, vamos continuar aqui. E eu lembro que nosso começo da aula, que foi às 19 horas, e estamos agora às 19h32. E eu creio que está produtivo. Percebo isso, a gente pode produzir mais. Quero ver algumas questões com vocês hoje ainda. E aí, muita gente acho que nem conhece essa propaganda. Acho que não. Eu acho que não. Talvez tenha visto na internet, mas não, como já está muito. E propaganda, elas surgem aos montes por semana, então a gente realmente não vai gravar. Eu gosto de propagandas, eu tenho interesse em fazer algum estudo assim, mais didático sobre propaganda, comunicação, nesse ponto que é interessante, e outros assuntos também. Mas aí a Fanta, né, trouxe uma contribuição importante para a linguística, para a gramática, criando a palavra bambucha, que não pegou, a gente não usa. Ficou ali só na mídia mesmo, naquele momento de propaganda e foi. Mas a gente consegue, aí agora fazendo uma leitura do contexto, né? Olha o colorido, olha a cara de satisfação ali das personagens, né? Dos rapazes da propaganda. Então, bambucha não pode ser algo ruim. Eu não sei o que é bambucha, eu creio que não foi dicionarizado no vídeo lá para cá, mas pela expressão que está ali, bambucha é algo tipo, tô satisfeito, tô legal, tô de boa, fique luxo. E a gente vai pensar gramaticalmente ali, é um predicativo, já que está qualificando. Não fique para você, fique bambucha, quer dizer, você fique bem, fique legal. Então ali não seria nem um predicativo, está mais no campo do advérbio, mas aí podem ter outras construções. A internet vai ficar bambucha e você vai ficar bem, vai ficar de boa, vai ficar legal. Então, termos que eu não conheço, bambucha que é um exemplo, eu creio que aqui ninguém viu essa propaganda, a gente contextualiza, porque não há nenhum de nós aqui que tenha assim, eu tenho um vocabulário imenso. Não tem, não vai. Não. Você vai aumentando o vocabulário, você pode perceber. E aí quem está na escola no segundo ano vai perceber isso mais facilmente, outros que têm outra atenção também vão perceber. Pegue seus textos que você escreveu há 5 anos, 3 anos, 4 anos, olhe o seu vocabulário de lá para cá, você vai ver que houve uma evolução. Dificilmente você vai passar anos e anos com o mesmo vocabulário. Não estou dizendo que vai estar errado, nem que não vai acontecer. A gente considera não interessante porque quanto mais vocabulário, você estica aí outras informações. Mas você nota que essa propaganda, eu confesso não sei a data da propaganda, mas já se usava o VC. E VC aqui cai muito no Enem em relação à variação linguística. Por quê? Variação linguística. A língua ela muda no tempo, chamada de diacronia, é a mudança temporal da língua. Então, assim, vossa mercê, vaça um C, você, VC. E, sinceramente, tem gente chamando já de C. Você tá bem? Bom, aqui eu acho que ninguém vai desconhecer, não. E aí eu quero, né, fazer uma ressalva boa aí, que eu tô espantado como as redes sociais estão se preocupando em fazer propaganda. E que é um negócio assim, né? Que eu não pensei que não ia acontecer, porque a rede social já é uma propaganda. Ela já existe como propaganda. Instagram, Facebook, o Google, meu Deus, Google é tão eficiente que pelo menos na minha percepção, o Google é tão eficiente que você quer buscar um arquivo num site, às vezes você acessa o site,
Não acha. Eu, na minha experiência, eu boto no Google o que eu quero, o site que eu tentei achar, assim, não achei. E o Google chega lá e pá. Entendo como eficiência, né? Mas agora o Google, que tem todo esse suporte de propaganda, que faz propagandas, ele paga, porque é pago para fazer propaganda. E tá nessa ideia de, antes de ir, dar um Google. Ah, mas eu quero analisar gramaticalmente. Sintaticamente, o verbo dar tem um objeto direto, um Google, mas nesse contexto não vai não, porque dar um Google aí não é essa, dar um Google a alguém, não é, não. É pesquise. Olha como muda a questão da interpretação. E isso você faz você pensar o seguinte, Roberto, então a gramática é inútil? Ó, eu tenho afirmado para os meninos, pessoal que a gente estuda, que a gramática não está em tudo. Como os matemáticos falam que a matemática está em tudo. Eu não sei porque eu não penso tanto matematicamente. Mas o texto, com certeza, está em tudo. A textualidade, se o texto é verbal, se é misto, o texto vai estar. A gramática nem sempre. Por isso aqui, quando eu digo dar um Google, se você pensar gramaticalmente, a coisa não vai ficar legal. Quem dá algo, o quê? Um Google. Objeto direto. Ponto. Mas não é isso que ele quer. Troque dar um Google por pesquise, por analise, por busque. E aí vai. Essa aqui também vai pegar muita gente aí de sobressalto. Ultragig-se. Pô, peraí. Eu sei o que é giga. Ultra ali dá aquela ideia de intensidade, né? Um prefixo. Mas ele fez uma coisa diferente. Ele fez uma coisa que a gente está usando muito nas quartas-feiras e nas sextas. Eu acho que a sexta foi encabeçou, sextou. Estamos numa tendência, não gosto de falar a palavra tendência, mas é o que me vem à mente agora, de transformar algumas classes em verbo. Sextou, quartou, domingou, e outras expressões mais que a gente... E por que será? Pensando linguisticamente, vamos dizer que a base da língua é o verbo. Nem sempre está presente no enunciado, mas a gente, por conta aí de um repertório que é muitas vezes inconsciente, vamos chamar assim, verbalizar, usar verbos é constante. Então, e o verbo chama atenção, impacta, né? Vamos matematizar o mundo, vamos democratizar as coisas, vamos socializar a vida, vamos compartilhar. Então, assim, verbalizar na ideia de criar o verbo é instigante. E o Ultragig-se foi criado aí, e esse agora está apresentando um programa na Rede Globo. Antes, se não me engano, era Manchete, com... Acho que ninguém viu aí os legendários, não, mas eu gostava até, passava sábado à noite, vi alguns trechos, estava interessante. Vamos seguir nessa estrada. Gente, até agora tudo bem com vocês? Do que foi falado até agora, tá anotando aí, tá gerando sentido para vocês? Sim, pra mim tá tudo bem até agora. Você tem um forrozinho, é? Ih, rapaz. Mas eu quero aproveitar essa música aí. Dá só um tempo, eu não confundi o raciocínio. Quando Giovanna falou de Marília Mendonça em relação à sofrência, e ela falou assim que é o feminismo, né? O feminismo é um vocábulo novo, e você vê que a língua ela vai se atualizando. Se vocês pesquisarem uma cantora chamada Inesita Barroso, eu não sei se Giovanna, que gosta de estilo, vai conhecer, mas também. Inesita Barroso já tinha músicas com atitudes protagonistas femininas, eu vou chamar assim, que eu acho mais didático, menos ideológico, digamos assim. Então, assim, o que Marília Mendonça fez muito bem é consolidar uma estrutura histórica da visão feminina na música sertaneja. Antes de Marília Mendonça, a gente vai lembrar aí de Paula Fernandes, que trouxe um outro toque. O toque de Paula Fernandes foi um toque mais super expressão, não estou menosprezando jamais, mas assim, princesinha, sabe? Aquela ali, Mais suave. Mais suave, aquela botinha certinha, o vestido longo, não sei o quê, não bebe, não fuma, não nada, e sabe? Já, aí não sei se foi jogo de marketing, não quero entrar nesses detalhes, porque eu teria que estudar Marília Mendonça, Fernando, vou poder as duas. A gente vê que Marília Mendonça já tem aquela
entenda a expressão, aquela agressividade, aquela postura anti-aspas, Paula Fernandes, que é, né, certinha, bonitinha ali, toda arrumadinha, toda bonequinha, aquele trejeito dela. Então, assim, a gente vê Ela que perdeu a delicadeza. isso. Então, assim, o feminejo, e aí eu vou dizer a partir de Marina Mendonça, mas não apenas com ela, porque se você for pesquisar, vai encontrar trechos de músicas antigas, década de 50 e 60, que dá esse tom de atitude feminina, que eu vou chamar de protagonismo. Bom, esse gatinho simboliza que a gente vai continuar pegando nossa estrada aqui, né? E com ele eu quero lembrar vocês que as propagandas, quando usam animais, segundo alguns youtubers dizem, elas provocam mais a simpatia do consumidor. E aí você vê algumas propagandas com gatos, com cachorro, com peixinhos, e parece que fica isso no imaginário do consumidor, parece que ele se identifica. É uma leitura possível. Bom, quem é concurseiro, quem faz prova, quem faz Enem, sabe que, como a gente pode dizer aqui, resolver questões é fundamental. Vale a pena ver de novo, quem é globista, digamos assim, sabe que é uma programação que existe há décadas e retoma novelas, né? Contextos de novelas para vender o peixe da Globo. Né? A Globo ela consegue se explicar. Tanto que a Globo uma vez criou um programa chamado... Meu Deus, esqueci agora que ele... Era um programa que explicava programas da Globo. A palavra fugiu aqui. Video show, décadas e décadas aí. O video show era um programa de televisão explicando televisão, que é um assunto importante para o Enem, chamado de metalinguagem, quando o código explica o próprio código. Gente, são 19 horas e 43 minutos. A gente vai até às 20, 10, 20, 15, 20, 20 no máximo. E, se Deus permitir, a gente vai estar esse encontro novamente na próxima quinta-feira. O horário a gente espalha para vocês. E convido vocês também para estarem com a gente no aulão do Evolua, que vai ser aberto ao público. Não sei se ainda tem vagas para estar lá presencialmente, mas pela internet vai rolar também. Vai ser das 14 horas até as 19, dia 16, 17, 18, e preparando para semanas de Enem. Mas vamos aqui à nossa conversa. Eu escolhi aqui questões a partir de 2020, mas podem outras diferenças aí, tá bom? E TRE significa texto, resposta e enunciado. É uma tática que a gente usa, não é nossa, a gente foi pesquisando, vendo o que era interessante para resolver questões, e há algumas décadas já, digamos assim, essa ferramenta existe. O que é TRE? Texto, resposta e enunciado. É você olhar com cuidado essas três estruturas nas questões para ter uma proximidade melhor com a resposta certa, porque nem sempre a resposta do gabarito ela agrada. Nem a gente, às vezes, que a professora fala assim, isso aqui não dá para ser assim, não. Mas o gabarito oficial publica, o cara especialista, mestre, doutor, diz, não, é mesmo, e a gente aprendendo com os mais experientes. Leia primeiro o enunciado. Né? O grande gancho das questões de prova de concurso é você ter o enunciado como ponto de partida. O que é o enunciado? É justamente aqui que a gente vai chamar de forma escolar, né? Falando em escola, que tem Michele, que foi minha aluna há um tempo já, e Giovana também há um tempo, em contextos diferentes, de Quié e Aiquara. E vocês que estão aqui no Cajazeiro, que a gente se encontrou nesse ano, então a gente tem um encontro atemporal. O grupo O Teatro Mágico apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica brasileira. Não sei se vocês conhecem o Teatro Mágico, se gostam. Né? Isso aí sempre é questionado. Então, o primeiro ponto aí, eles, de certa forma, apresentam o Teatro Mágico para o leitor. Se o cara conhece, fala, isso mesmo, beleza. Se não conhece, fala, ele tem esses aspectos. O Enem, segundo os especialistas comentam de forma muito acertada, eles não trabalham com pegadinhas, então a informação é essa mesmo. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX a partir da. Então, olha só que ele te apresenta o Teatro Mágico, e uma coisa importante aqui, essa imagem que está ao redor, que está ao lado aqui, ela vai te ajudar realmente a resposta certa, mas ela não foi evocada enquanto
né, produção aí de cartaz no enunciado. Então, cuidado com isso. Às vezes o enunciado, ele evoca, olha, o cartaz, a publicidade. Então, assim, você tem que ter um olhar mais atento. Mas ele apenas disse, o teatro mágico, e é o que está do lado, você olha. Obviamente que você vai perceber aqui que a apresentação de teatro mágico, ela é, no mínimo, apoteótica, digamos assim. A ilustração, a imagem, o colorido, a dramaticidade, o lúdico. As músicas não são pequenas, as letras não são aspas, não são fáceis, você tem que ouvir, reouvir. E assim, assim, eu quero dizer o que mesmo? Bom, uma coisa importante, olhando as respostas A, B, C, D, é se deter por um tempo na primeira palavra. Seja verbo, seja outra classe gramatical, mas se deter na primeira palavra, porque é importante. Ó. Disposição, integração, sobreposição, manutenção e adoção. Quando é verbo, isso fica mais forte, porque o verbo ele realmente tem uma força maior. Mas o que é uma disposição? Algo disposto de maneira cênica dos artistas no espaço teatral. Então, o que nós estamos vendo, que aí vai ser um ponto de análise, é um espaço teatral. O teatro mágico, olha essa aqui, a letra A, ela, né? Ela vai te induzindo a você pensar, então é teatro mágico, por quê? Não, então é a letra A. Será que é isso que o teatro mágico tem? Se você conhecer, você vai matar a questão. Letra B, integração de diversas linguagens artísticas. Olhando ali, aquele cara tá com cara de palhaço. Em cima tem uma moça que tá fazendo um gesto, não, uma apresentação, tipo, eu esqueci o nome agora. Não sei se é malabarismo, não sei. Será que é essa a letra B? Letra C, sobreposição entre música e texto literário. Sobreposição, sobre, acima, então ele está colocando hierarquia entre estilos artísticos da música com a literatura. Manutenção de um diálogo com o público. Isso é muito comum, né? Será que isso seria do teatro mágico? Porque é muito comum um ator, um cantor, chegar e dialogar. Muitos artistas têm essa... Tem artistas que eu não sei se eu vou estar sendo certo, mas quem teve aqui em Jiquié foi em 2019, meu Deus do céu, lá no Clube Banco do Brasil, acho que foi Djavan. Djavan, pai. Salvo engano, na apresentação dele, ele só canta. Tá, minha música, segunda música, terceira música, quarta música, tchau, galera. Mas há cantores que não fazem assim, que, sabe, puxa ali, vem cá, não sei o que, e você tá, né? Então seria a letra D, ou a letra E diz assim, adoção de um enredo como um fio condutor. Será que eu tenho aqui uma bagagem? Porque, assim, as questões são formadas por textos. E os textos, às vezes, são motivadores, outros são praticamente a resposta. Será que eu tenho aqui uma bagagem de informações que me dá essa ideia de que o teatro mágico tem um enredo como fio condutor? Quer dizer, é como se tivesse só um tipo de discurso, só um tipo de tema. Aí eu quero ouvir as suas possibilidades de resposta, para a gente poder interagir com vocês às 19h49 minutos. Agradeço mais uma vez as presenças aí. Obrigado por ceder o tempo de vocês para a gente dialogar. Tá bom, né? Eu acho que eu falo muito, mas é que eu tava com muita saudade de conversar contigo, velho, de estar na tua aula. Enfim, eu acho que o enunciado deixou brecha deixou dúvida entre duas questões. Porque o grupo Teatro Mágico apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica brasileira. Ou seja, ele integra algumas outras coisas. Não é só uma coisa, né? E a originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX, se eu não me engano. A partir da... Aí a gente sabe que, além dessas integrações, ele pegou algo de algum outro lugar, se espelhou em algum outro lugar, certo? Uhum. Com a ópera europeia. Então fica entre integração de diversas linguagens artísticas, letra B, ou a adoção de um enredo como um fio condutor, letra E.
Aí eu provoco a sua fala para os outros colegas também pensarem com a gente, com você que trouxe essa já em se apontar de duas questões possíveis. Quando você leu ali, ó, eles têm, né, uma autoria, têm uma identidade, e essa identidade deles é plural. Rock, aí vírgula, do pop, que não é rock pop, é rock, e a vírgula ali também não é uma Hip-hop. citação, né? Do rock, do pop e da música folclore brasileira. E aí remonta para o teatro, assim, nessa construção dessa pluralidade, qual que fica melhor para você já dizer, isso aqui está mais certo, a letra B ou a letra E? O que os outros acham disso aqui? O chat daí, quem não quiser usar da palavra, pode digitar que a gente Nasceu com o quê? acompanha também. Mentira. Esse negócio de áudio dá um negócio, viu, de vez em quando. E aí, galerinha, os demais sugerem o que como resposta? O áudio está aberto, o chat também, fica à vontade. Giovana deu uma sugestão aí, argumentou. Vai perguntar para o Google? Eu acredito que seja a letra B, né? Porém, se eu tivesse agora na prova de Enem, eu ia dar uma desesperada, né? Eu ia ficar calma, bora ler direitinho, Tirar né? fundo. Eu ia dar uma. Mas enfim, eu acredito que seja a letra B, apesar de deixar essa brecha aí, né? O enunciado deixar essa brecha. As provas são feitas para isso mesmo, para deixar as brechas, para deixar as complicações, as confusões, porque realmente o nome é prova, né? Mas assim, o que a gente pode usar como recurso para ir diminuindo a problemática? Porque você disser assim, vou oferecer a vocês algo que soluciona 100%, aí vocês podem desconectar. Gabriel também concorda aí. O que a gente pode perceber como linha condutora para responder melhor é justamente TRE. O que é que o texto mostra ali? O que é que o enunciado tem? E qual opção está menos ruim ou está melhor? Quando você fala letra E, adoção de um enredo como fio condutor, você pode ver que isso singulariza, simplifica o teatro mágico. A proposta do enunciado não é singularizar, ele só tem isso. Que quando eu falo assim, como um fio, adoção de um enredo, me dá a ideia de quantidade. Então, teatro mágico ele é muito rico. A letra B é o que está no gabarito, a gente concorda, porque está lá também por ser um fato, e que a gente entende na riqueza que o teatro mágico oferece. Ok. Tranquilo. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quantos já ouviram essa frase? Já tiveram... Minha foto de perfil. E tá lá, verdade, tá lá no perfil. E quantos... Olha só que aí eu sei que o fato é triste, a gente não tem como negar. Felizmente não estamos tristes, né? Eu penso assim, felizmente, porque se a gente, apesar de não conhecê-la, não ser irmã, não ser amiga, não ser nada, mas alguém que sugere nas pessoas uma simpatia, motivos que cada um vai se justificar. Mas, com certeza, essa frase tinha várias interpretações antes e tem outras agora. Porque quando você ouvia ela cantando, que nada, essa maldição aí, que negócio, não quero isso pra minha vida. Mas agora você já tipo assim, baixa a bola. Poxa, todo mundo vai sofrer. Aí você relaciona a perda, né? Aí você tem esse sofrimento aí, não como sofrência, porque sofrência ficou vinculada ao estilo musical, mas o sofrer aqui agora, nesse contexto, é justamente você ter essa, vamos chamar de perda cultural, sem impessoalizar a situação, né? Mas só para pontuar. Então, as frases elas vão sendo feitas e produzidas e reproduzidas e vão sendo mudadas por circunstâncias. Que bom que a gente avançou com uma questão, na segunda, são 19 horas e 55 minutos. Gente, o tempo tá bom para vocês, a dinâmica, a discussão, tá fluindo para vocês o conteúdo, que nossa proposta é resolver questões. Que é o que se faz perto de uma prova, né? Beleza. E eu peço a vocês, no sentido de pedir assim, essa parceria, se Deus permitir, a gente se encontrar a próxima quinta-feira, passa os links para a galera, eu vou depois postar o outro, né, que gera outro, e a gente
tem mais gente para quando a gente conversar, bater esse papo, ficar legal. E registrar, né? Giovanni, se você puder tirar o print para mim, eu te agradecer, porque a gente registra também esse momento. Eu até coloquei um status, mas vindo de outra pessoa fica legal também. Pela análise do conteúdo, olha... que bom, que bom. Bom revê-la mesmo, porque foi 2018, que eu sou ruim de data, 2018, 2019, oitavo 2018. ano. 2018, tá até lá, oitavo A, turma ali pequena, Uhum. tinha ninguém de aluno naquela sala. Eu tava num gás. Rememorando. E Daniel e Giovana, você tem visto? Ele estuda aqui em Equara ainda. Eu até mandei o link da aula pra ele, porém tava ocupado, não pôde entrar. Mas tá tudo bem com a gente, né? Estamos seguindo. Ele também vai fazer o Enem. Depois me manda o WhatsApp deles, rapidinho, que aquele café que vocês me deram, não esqueça não, tá lá, tá na memória, né? Temos que marcar um outro. Vamos. Certamente semana que vem. Pela análise do Amém. conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social. Gente, uma coisa importante que a gente tem a falar para vocês de forma bem importante, deixa eu repetir aqui mesmo, todo o texto que você estiver lendo, todo o texto, pelo menos tente classificar. Robin, não vou conseguir classificar todos? Não. Eu, muitas vezes, não consigo classificar alguns textos. Tem alguns que fogem à classificação. Ou são muito novos, ou são obsoletos. Alguns motivos me impedem de classificar os textos. Mas, lendo um texto, que texto é esse mesmo? Aí a gente coloca a mão assim, ó. Tem um negócio... Eu vou digitar, que vai desaparecer um pouquinho o slide. Mas a sigla é Eita, quase isso errado. NADEI. De forma bem rápida aqui, só uma provocação de estudo, porque não é o estudo completo, mas NADEI representa os tipos textuais básicos. Como assim básicos? Não sei se vocês gostam de leite, eu não tomo muito leite mais, mas o leite é uma referência aí de um exemplo de que você tem leite, e você faz doce de leite, coalhada, o que mais? Iogurte, você faz requeijão, queijo, por sinal, o rei do queijo é um amigo meu que a gente quer vender uns queijos assim fantásticos. Bom. Então, do leite você produz, então você tem os derivados. Os tipos textuais são 5: narrativo, argumentativo, descritivo, expositivo e injuntivo. São as bases para a criação de inúmeros textos. Não entendi, Roberto. Nenhum de vocês, nenhum de nós escreve um texto narrativo. Quando você escreve, quando você fala, você produz uma piada, que é uma narração. Você produz um conto, que é uma narração. Você produz uma crônica, que é uma narração. Mas escrever narração não existe. Pelo menos como a gente aprende com os outros professores, né? Você não tem a produção de um texto narrativo, você tem a base narrativa, os elementos da narrativa. Aí você agora, no escrever ou no falar, você produz um gênero. Então, sempre você vincula tipo a gênero, assim como você vincula leite a derivados. Se você agora está comendo aquele queijo, em aula remota tem esse negócio que tem as suas dificuldades, mas tem a sua privacidade. Você tem em casa, pode estar assistindo, tela plana, tela pequena, no celular, não sei, e o café está do lado, e não sei o que, você pode ficar no seu... Desligou o áudio, câmera, você, ó, de boa. Tá tomando aquele cafezinho com leite ali. Bom, se é café com leite, tem leite, né? Ah, não, eu quero a coalhada, então tem o leite, né? Ah, eu quero o requeijão, então tem o leite, né? Então, quando você pega um texto, ele vai dialogar diretamente com um ou mais tipos textuais. Então, isso aí você aprende para sempre, porque é uma base. Tem coisas que você fica ali relativizando, mas tem bases que são interessantes. A é de argumentativo. D é de descritivo. É de expositivo e as aulas são expositivas, normalmente. E injunção são aqueles textos que indicam regras. Te dei só essa ideia aí, porque quando você lê as questões, elas vão dialogar com textos. Às vezes, o Enem não classifica o texto, às vezes você não consegue classificar. Mas, classificando, você busca saber o seguinte, que
Quando se produz um gênero textual é porque houve uma relação social. Toda vez que a gente se relaciona, e eu falo relacionar consigo mesmo, com o outro, você está produzindo um gênero textual. Pode ser narrativo, descritivo, que pode ser conversacional, que pode ser. Pela análise do conteúdo, olha o foco, constata-se que essa campanha publicitária, campanha publicitária, que tipo de linguagem vai usar? Então, segundo ponto, você reconhecer o tipo de texto, o gênero textual que está atrelado ali, e ver pelo menos, lembrar, perceber, ou investigar que linguagem é usada. É uma linguagem mais formal? É uma linguagem informal? É uma linguagem que mistura o formal com o informal? Que linguagem, como a língua está sendo representada ali? Então, assim, propaganda ou campanha publicitária. Será que o texto ele vai ser, vamos dizer assim, rebuscado? Sabe? Um vocabulário assim, difícil de entendimento? Ou por ser publicitária, para estar lidando com o público, ele vai, obviamente, uma correção gramatical, pontual, mas não ser tão rigoroso com a correção, porque ele quer alcançar mais pessoas. E quanto mais pessoas, e quantas pessoas têm acesso a essa gramática tão formal? Mínimo, sempre. Então, você vai, né, se preocupar menos com as correções. E a pergunta-chave é que isso pertence a todo gênero textual. Função social. Função social. Você pega aquele leitinho. Chegou alguém aí, eu vi o nome rapidamente, mas acho que entrou e saiu. O que acontece essas coisas, né? Vamos focar no leite, porque aí fica aquela ideia da aula, uma coisa mais, né, amarrada. Amarrada. Preparou aquele leitinho. Pra quê? Às vezes, pô, esse leite aqui é pra fazer o doce de leite mesmo. Ah, não, esse leite aqui é pra vender. Esse leite aqui é pra... Não, vou ficar olhando pra cara do leite aqui, eu estou meio invocado hoje. Eu quero ver se esse leite me traz uma paz, já que ele é branco. Discurso, né? Bom, é brincando assim para vocês perceberem que tudo que você produz socialmente vai ter uma função social. Propagar, instruir, inibir. Bom, e aí? Eu não vou ler o texto aqui, não. Quero deixar isso para vocês, né, olharem. E vocês pensarem A, B, C, D. Aí vou dar assim uns 2 minutinhos, 2 minutos e meio. Também a internet às vezes pode cair. Isso acontece nas aulas remotas. Deixa eu tomar uma água. Quando você vai tomar uma, né, já vem a cachaça na mente. Molhar as pregas vocais. Com certeza, Jorge, que policial, professor, cantor, empresário. A lista de Jorge graças a Deus, é muito longa. Giovanni falou assim, meu pai tá trabalhando. Na hora eu pensei, mas tá trabalhando em quê mesmo? Porque não... Se alguém fala assim, meu pai tá trabalhando, a ideia é que tá tudo mal. Ou o medo tá tendo. Mas fala assim, Jorge tá trabalhando. Aí eu falo assim, puxa, ele pode estar policiando, pode estar lecionando, pode estar cantando, pode estar compondo, pode estar administrando. E pode fazer uma coisa que eu nem imagine, porque ele, infelizmente, é multifuncional. Felizmente, isso é bom. Platão ia detestá-lo, porque Platão disse que o homem só pode fazer uma coisa. Platão, né? Isso. Mas o meu pai sempre diz que ele faz de tudo, mas nada com perfeição. Que é tudo meia boca. Platão dizia assim, tá, eu avisei há mais não sei quantos mil anos que não pode fazer coisa só, não. Mas aí vamos refletir, né? Porque a gente tem que refletir também. E será que alguém que faz uma coisa só faz perfeitamente? Eu acho que não. Então, feliz, né? Certeza ele agrega muitos valores nas coisas que ele faz, nas imperfeições. Ele diz que é melhor o feito do que o perfeito. Do que o perfeito, exatamente isso. Isso, melhor o feito do que o perfeito. Mas, divagações à parte, mas sugerem uma resposta de vocês? Eu sugiro a letra E.
Giovana deu uma sugestão da letra E. Ela entende ali a propaganda, a publicidade como provocando a instrução. E os demais? E mais uma vez agradeço a vocês a frequência, a participação. Deixa eu ver aqui no chat. Letra E também. Qual o significado da palavra coibir? Coibir, tipo proibir, tipo limitar, sabe? Constranger, no sentido de cortar as... A pessoa vai dizer, vamos cortar as asas de fulano, tá muito saidinho. Por aí. Bom, eu quero só valorizar do texto da cá, que eu não quero ler todo. Palavras têm poder. E eu quero dar aquele alerta a vocês que muitas vezes o título ele traz uma contribuição assim enorme. E por hábito, por escolaridade, por vários motivos, por não escolaridade, por não treino, sei lá, não convencimento dos professores da gente, às vezes a pessoa olha o título, mas esquece. Não esquece o título, não. Ele está ali, ele tem um propósito, ele está na estrutura. Gente, nada na casa da gente deve ser... Claro que você não vai pensar na casa o tempo todo, todos os elementos, mas assim, vixe, o telhado. Vixe, deve ser pensado. Palavras têm poder. E por que essas palavras têm poder? A espiritualidade. Não, o texto não é de espiritualidade, não é poder místico, não. Ele está falando de um poder aí, mas ele está dentro de um contexto. Se você for na Câmara, está assim, ó. Todo poder emana do povo. O povo é todo poderoso? Não. Está falando de poder dentro de um contexto social, político, administrativo. É isso que está falando. A gente às vezes fala, poder, e remete apenas a uma estrutura. Palavras informam, libertam, destroem preconceitos, palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos. Liberdade de expressão, a escolha é sua. A responsabilidade também. E eu não quero ler o restante, não. Aí você sugerindo letra E tá boa. Aí você sabe que quando a gente começa elogiando assim, nesse tom, já sabe que tem um repertório por trás, né? Tem um discurso. Mas o elogio é sincero também, porque assim, tem letras que não bate. E é comum o Enem e outros concursos fazerem uma coisa importante. Fundirem mensagens. Aí uma já incorpora a outra. A letra E tá legal, mas a letra B, ela tá melhor. Porque a letra B, ela já traz essa ideia da letra E. Porque na ideia de instruir seria mais pertinente, não exclusividade, infelizmente, era dizer assim, ó, faça assim, faça assim. Porque instruir é isso. Galera, é a aula, ela é instrutiva. Galera, pega o caderno, anote. Gente, questione. Eu estou instruindo vocês. A aula ela é expositiva, mas ela também é injuntiva. Como assim injuntiva? Te dá encaminhamentos. Então, assim, Roberto, então eu errei, estou agora péssima em interpretação? Não, é treinamento. A letra E tem contexto. É porque, infelizmente, a banca analisou, fez a proposta para a ideia de conscientização, porque é uma campanha publicitária. E eu não tenho elementos gramaticais que dizem faça, misture. Ele está me informando e disse, a informação me leva à conscientização. Pelo menos é a proposta que se entende. Gente, tudo bem. São 20 horas, 10 minutos, a aula fluiu melhor do que eu imaginei. Graças a Deus. Vocês, né? Porque se eu fosse gravar e passar para vocês, vocês nem ver, porque tantos vídeos por aí. Mas essa proximidade é legal. Ficou clara a minha exposição sobre esta questão? Sim, entendi. Que luxo. Ó, essa questão eu não vou tratar com vocês porque são 20 horas e 10 minutos, eu tenho um compromisso às 20h40, aí sabe, né? Deslocamentos, ok. E eu sei que pode render, para não cortar, mas se vocês estiverem aqui na semana que vem, se Deus permitir, a gente retoma a partir dessa questão 8. E eu já vou colocar um outro material que pode ser que a gente trabalhe, porque sabe que é importante a gente manter o diálogo e refletir sobre as questões. Mas, tudo bem com vocês? Contribuir um pouquinho. Tudo ótimo. Rever, né, Giovana e a galera da Jazeira, que já está aí já quase 4, 5 meses. O Gabriel aí, os outros já saíram. Mas, gente, saúde e paz para vocês, felicidade. A gente se encontra no próximo encontro, próxima quinta-feira, para esse bate-papo com esse material. E na quarta-feira, evolua, por favor.
Passo o link para vocês também. Pronto. Um abração. Abraço, professor. Obrigada. Luxo. Quinta-feira eu tô aqui de novo. Oi, pode trazer mais gente. Boa pra gente bater um papo. Valeu, Gabriel. Um abraço para tu. Bom, Beijão. encerrando aqui a gravação, canal Gramática Nobre, Cajazeira, parceria com o Giovana, com o Gabriel Yunus, passado pelo Rogério, a Lantiel e e Daniel. Ó, um abraço para todo mundo. Então, se quiserem, revisem o canal Gramática. Prontinho. Manda o link do canal também lá no PV, professor. Sim, sim.